Olá, minhas irmãs, meus irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Vivemos no mundo da conectividade, todos conversando entre si pelas redes sociais. E é interessante que acende-se um importante debate. Será que os excessos que as redes sociais nos oferecem, que o uso da internet nos oferece, tem feito mais bem ou mais mal para a sociedade em geral? Olha, os números não mentem. E dos anos 2009, 2010 para cá, muitos índices mostram que, especialmente crianças, jovens, adolescentes, estão atentando contra a própria vida, estão fazendo das redes sociais motivo de tristeza para os corações deles mesmos. E, atualmente, autoridades em todas as partes do mundo vêm debatendo profundamente sobre estabelecermos limites, sobre colocarmos pontos para que esses excessos não venham prejudicar a saúde coletiva. E a gente vai tratar esse assunto, esse bate-papo de hoje, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, nos valendo do Apocalipse redentor do Cristo de Deus e das explicações do nosso líder espiritual, o irmão José de Paiva Neto, também da sagrada doutrina ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Para contextualizar o que estamos falando, a gente se vale aqui de um documentário muito famoso, que ganhou muitos prêmios, onde muitos engenheiros de software, muitos pesquisadores de internet, muitos administradores de grandes corporações se reúnem para justamente falar disso, dos excessos, da ética que todos esses elementos, esses recursos, para que as pessoas se aproximem daquilo que eles chamam do mercado da atenção. Quanto mais conectado, quanto mais perto, quanto mais consome-se, melhor para este mercado. E o documentário chama-se O Dilema das Redes, e na abertura dele, interessante que esses senhores, conversando entre si, começam a se perguntar: de quem é a culpa? Quem é o responsável por esses excessos? E ao longo do documentário traz-se elementos que mostram, que contextualizam toda essa preocupação. E ao final, a explicação é interessante, que eles mesmos vão dizer, especialmente o senhor chamado Tristan Harris, que a culpa não é da internet. A internet é apenas uma ferramenta que expõe o íntimo, que expõe o coração das pessoas, o que há por dentro de cada uma delas, todos nós. E isso conclui-se, esse debate, pelo menos nesse documentário, e a religião divina vem pregando há muitos anos, há décadas, a respeito dos selos do Apocalipse. E isso é importante nós salientarmos para olharmos uma outra visão mais esperançosa que nos traz conforto e alegria no nosso coração. A gente recorre aqui ao capítulo 5º, versículo 1º do Apocalipse redentor do Cristo de Deus, que diz assim: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mais adiante, os selos vão se abrindo e olhamos ali os cavalos, os seus cavaleiros, olhamos as instruções que vêm do céu. Porém, esse ato de abrir selos, que é uma simbologia do Apocalipse, é explicado na religião do terceiro milênio, que significa que na abertura dos selos, a intimidade da população humana vem à tona, dos seres humanos, das pessoas. Ou seja, tudo aquilo que está dentro do coração passa a ser exposto. Então, conectando os assuntos, quando nós nos deparamos com a internet, mostrando tudo, muitas vezes de ruim, Claro, muitas coisas boas nos ajudam, mas a parte ali não necessariamente positiva faz com que a gente se assuste. Porém, como no documentário mostra, conversa e conclui, também entendemos dessa forma, que estamos vendo apenas o que há de ruim dentro das pessoas. Porém, este mesmo Apocalipse Redentor, que é confirmado com estudos como esse aí, nos traz uma outra perspectiva ainda mais importante, que é a da perseverança. Meus irmãos, continuemos trabalhando, continuemos nos dedicando às nossas metas, aos nossos desafios, continuemos falando de paz e amor aos corações, porque o ponto central do Apocalipse é o retorno triunfal de Jesus, o Mestre da paz, o Senhor
do planeta Terra e com ele toda uma nova concepção de vida. O novo céu e a nova terra, que também são preceitos do Apocalipse, se estabelecem nesse planeta. E isso nos faz entender que todo esse processo que nos dedicamos aqui, observamos aqui, significam processos para que seja exterminada de dentro da humanidade essa parte negativa, esses pontos que não fazem bem para a evolução humana. Portanto, sabemos que existem? Sim. Podemos superar? Devemos. Utilizar as redes sociais em benefício da nossa saúde, tanto física quanto mental, utilizar os recursos da internet para compartilharmos assuntos positivos, faz toda a diferença para que possamos viver cada vez melhor. Naturalmente, quando nos depararmos com situações que não fazem parte de uma vida saudável, é nosso dever ir lá e dizer, isso não está certo, procurar os órgãos competentes, falar, Olha quantos assuntos, infelizmente, ainda rondam as redes sociais. A pedofilia, por exemplo, é um deles. Os crimes que são premeditados ali na internet. Isso tudo é nosso dever, procurar os pontos corretos e denunciar. Porém, por outro lado, temos certeza que o nosso bom debate, as nossas boas palavras, os nossos assuntos elevados fazem toda a diferença. Então, se por um lado o mundo já vai entendendo que as escrituras sagradas têm uma relação muito séria com a nossa evolução, por outro lado, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vem nos apresentando esse novo céu e essa nova terra que tem o governo espiritual do Cristo de Deus. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, torne-se um assinante da revista Jesus Está Chegando, a revista ecumênica da religião divina, que vem trazendo assuntos relacionados a temas tão importantes como esse, a abertura dos selos no Apocalipse Redentor do Cristo de Deus. Acesse aí jesusestachegando.com/loja e torne-se um assinante dessa revista que traz a melhor, maior e mais esperada notícia de todos os tempos, a volta triunfal de Jesus. Um grande abraço a todos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.